Escuridão é a ausência de luz, lugar onde todas as coisas são estranhas, desconhecidas, sem beleza e onde não podemos discernir se são verdadeiras ou não. Onde tudo está escuro, A luz se impõe e traz um caráter revelador, do oculto para o revelado. O mais importante é que a luz representa a natureza de tudo o que é elevado e divino, em todas as suas manifestações, como o sol, a lua, o relâmpago, o fogo. A luz nos traz a capacidade de visão, o conhecimento das coisas, inteligência e o saber. Quando jogamos de luz, a verdade se revela, tudo se esclarece, todos têm acesso à informação que desejamos transmitir. é por esse motivo que, a partir de hoje, estamos lançando a campanha Acenda a Luz. Estamos em um novo momento e precisamos iluminar a nossa igreja para divulgarmos a palavra de Deus com mais qualidade e nitidez nas nossas transmissões, o que só mais luz pode nos dar. Para tanto, precisamos contar com a colaboração de todos os irmãos, tanto nos dízimos quanto nas ofertas direcionadas para esta campanha. Gostaríamos que os irmãos, ao preencherem o envelope, escrevessem ao lado da oferta, campanha Acenda a Luz, para que os valores sejam direcionados objetivamente para a campanha. Pedimos ainda que os irmãos, por favor, não reduzam os dízimos, mas que ajudem além disso, com as ofertas, para que a obra do Senhor cresça a cada dia mais. Além de contribuir, vamos orar para que consigamos o quanto antes os valores para concluirmos o nosso objetivo e que toda a membresia e aqueles que nos assistem sejam abençoados, pois o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Boa noite. As luzes se acenderam. Boa noite, irmãos. Hoje não importa se você tem 1 ou 99 anos. Todos aqui somos jovens. Então cantemos ao Senhor, mais uma vez, um cântico novo. Você pode cantar conosco? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai
Boa noite, igreja! Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao primeiro culto jovem do ano. Passamos muito tempo distantes, mas graças ao bom Deus, hoje estamos aqui novamente. Agora eu te convido a fechar os seus olhos e a orarmos. Nós vamos pedir para que o Senhor receba o nosso culto como cheiro agradável a Ele e que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo cada momento do nosso culto. Vamos orar então. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e te louvar, te engrandecer, Pai. Muito obrigada pela juventude dessa igreja e que o meu desejo, e eu tenho certeza de que todos os irmãos aqui, é que cada jovem, cada adolescente tenha o desejo crescente no coração de te servir, de te buscar intensamente, Pai. Que nossa geração possa ser diferente e que possamos ser totalmente diferentes do restante do mundo. Amém. Que possamos ser diferença em onde quer que estejamos, Pai. Cuide desse culto e receba o nosso louvor e adoração a Ti. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós queremos agradecer a Deus por tudo que já vivemos, por cada experiência que vivemos aqui nesse lugar, por cada história que foi construída aqui, por cada aprendizado e cada momento especial que nós, juventude, podemos viver aqui. Contudo, como está escrito em 1 Coríntios 2:9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É importante que nós reconheçamos a mão do Senhor em cada um dos momentos da juventude dessa igreja. E ao olhar para a partida, só podemos agradecer e engrandecer o seu santo nome. Então te convidamos a ler conosco. Vamos juntos? Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Vamos cantar. Fique de pé. Vamos louvar o Senhor. Vamos juntos cantar com alegria e bravos, que nos dá vitória, a rocha que nos sustenta, és a nossa salvação. Não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, para sempre o louvor oferecemos a ti. Queremos te adorar? Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. Teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus, és a nossa salvação. Não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, para sempre o louvor oferecemos a ti. Com todo nosso coração, por tudo que fizeste e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Nós damos louvor ao único que merece nosso louvor e a nossa adoração.
queremos te adorar, nossos corações prostrar. Teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. São os seus? Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor, grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Com todo nosso coração, com tudo o que é de muito mais, o louvor oferecemos Grande. a ti. Grande. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Com todo nosso coração, com tudo o que é de muito mais, o louvor oferecemos a ti. Glória a Deus, amém? Bom, e apesar de todas as maravilhas, experiências que vivenciamos ao longo dessas diversas fases, a Bíblia nos dá uma orientação. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje. Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta, diz Eclesiastes 7:10. Sim, nós reconhecemos que o Senhor fez grandes coisas em nosso meio. E nós devemos, sim, agradecê-lo e louvá-lo por tudo que vivemos. Mas precisamos estar certos de que Ele ainda fará coisas maiores em nosso meio e no meio de nossa juventude. Coisas muito maiores do que podemos pedir ou pensamos. E como diz o salmista, podemos afirmar que esse Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim, diz em Salmo 48:14. Vamos fazer a leitura alternada também de um salmo? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venha, veja as obras do Senhor, seus feitos establecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Nós estamos aqui nessa noite num culto jovem. E a gente não pode fazer um culto jovem sem coreografia. Então eu vou ensinar para você a coreografia de uma música que você já conhece. E você já cantou diversas vezes. Mas eu quero que você faça essa coreografia junto com a gente. É assim, é simples. O nosso general... Agora me dá o tom, isso. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Agora eu quero ver se você aprendeu. Vamos lá? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Muito bom. Agora vamos cantar? Pelo Senhor? Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha.
nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar O quê? o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Já vencemos em nome de Jesus. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Amém? Senhor, nós louvamos, exaltamos, Senhor, e engrandecemos o Teu santo e poderoso nome, Pai. Senhor, nós Te agradecemos porque, em meio a circunstâncias adversas, Pai, e tantas dificuldades pelas quais passamos, o Senhor tem sido o nosso general, Deus. O Senhor tem sido aquele que nos guia na batalha, o Senhor tem sido aquele que nos dá o norte, que nos dá a direção, que nos sustenta em nossas dificuldades, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Deus, para louvar o Teu santo nome, para glorificá-lo, Pai, com nossas palavras, com nossas ações, com nosso louvor, Deus, que tudo seja para a glória do Teu nome, Pai. Senhor, nossos corações, Pai, mesmo em meio a tempestades e dificuldades, e mesmo diante das maiores guerras, tenha consciência de que Tu és o nosso general, Pai, e de que o Senhor lutará por nós. Senhor, essa é a oração que Te fazemos, no nome de Jesus. Amém. Bom, desde o princípio, o nosso Deus ele tem sido fiel a nós. E Ele vai continuar sendo até o fim. Como retribuir tamanho amor e fidelidade? Reconhecendo a grandeza do nosso Salvador e invocando o seu nome enquanto vivermos, dando nossa vida como oferta. Por isso, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos no amor e nas boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando nós vermos que se aproxima o grande dia. Assim diz o texto em Hebreus 10, de 23 a 25. E uma das formas de fidelidade ao Senhor é com nossos dízimos e ofertas. Bom, esse é um momento da nossa igreja, então sinta-se à vontade para participar. Vamos cantar. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Cante conosco. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pelo poder
pode se assentar. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por mais uma oportunidade de cultuar o Teu nome. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, pois precisamos do Senhor. Nós não conseguimos nos guiar por nós mesmos, nós não conseguimos ter direção por nós mesmos. Por isso necessitamos da Tua palavra, da Tua direção. E eu peço que use Teu servo como ferramenta afiada para talhar nossos corações e como instrumento afinado para tocá-los, de acordo com o que o Senhor tem para falar conosco. Toma a direção de tudo que for feito nessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Amém. Eu estou muito feliz com esse momento, muito feliz mesmo. Nós estamos retornando, né, um trabalho que há muito tempo sempre foi feito aqui nessa igreja com a juventude. E a gente fez questão de afirmar isso, né, de que a história simplesmente está continuando, que não está começando nada do zero. Na verdade, tudo está continuando de coisas que já foram construídas no passado. Talvez, se você está sensível às falas que foram proferidas aqui pelos nossos apresentadores, você já percebeu essa intenção de mostrar que esse momento não é lógico, com certeza, uma marca de um retorno, mas não do início, porque nada aqui está do zero. Existe uma história já construída, e dentro dessa história construída, sem dúvida, você tem muitos testemunhos para contar de tudo que você viveu nessa igreja, e tudo que você viu nesse tempo, durante o tempo que você está aqui e viu a juventude servindo enquanto juventude que serve a igreja. Peço para você abrir sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 4, por favor, mantenha sua Bíblia aberta. Você já percebeu, né, que tem um povo bonito à beça lá, recebendo o pessoal que está entrando lá na recepção, galera sorridente, galera feliz, liderada pelo Luiz Miguel, e sem dúvida, isso deve ter te impulsionado, né, deve ter te dado uma alegria quando você chegou aqui. Você está vendo também a juventude servindo, como de costume também, no Ministério de Louvor. E estamos agora conduzindo o culto, e tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração também nesse momento, assim como já falou durante todo esse percurso que temos traçado nessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor que diz lá no capítulo 4 de Lucas, no verso 14. Diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Verso 15. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Verso 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Verso 24. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegurou-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta,
na região de Sidom. Verso 27. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado. Somente Naamã, o sírio. Verso 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantou-se, expulsaram-no da cidade e o levantaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Meus irmãos, o tema desse culto, você já percebeu que é a partida e o norte, além do que os olhos podem ver. E essa fala, essa frase, essa pequena sentença, ela é uma afronta. Ela vai de encontro a uma sociedade imediatista e ela se manifesta como uma afronta a ela. Porque nós vivemos num tempo onde simplesmente é buscado os resultados para agora. Não se contempla mais os resultados da caminhada, não se contempla mais os prazeres de um percurso, não se alegra mais, não tem mais alegria em encontrar o prazer de um dia a dia de uma vida. Nós vivemos simplesmente num tempo onde existe a procura por encontrar o resultado final. E há de se constatar, há de se dizer, coisa que nós temos pensado até mesmo em nossa EBD da juventude, que isso caminha diretamente para a nossa diretriz teológica. A forma como nós entendemos Deus também é dessa forma. Nós vislumbramos com certeza o pós-vida, o pós-morte, nós esperamos pela plenitude do reino de Deus, nós temos este anseio, mas infelizmente este anseio é visto por muitos, pela igreja majoritariamente falando, como um pressuposto para esquecermos da vida presente, para esquecermos daquilo que é vivido agora, mas não. A vida terrena, a vida presente tem que ser vista sempre como o degustar de uma vida na plenitude do reino de Deus. Lógico, é um desenho muito obscuro, mas não deixa de ser um desenho. Ela não representa como é a plenitude? Lógico, não representa a plenitude. Mas ela não deixa de ser uma representação. Infelizmente, nós temos uma dificuldade muito grande de vislumbrar e ter prazer no agora. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender a preciosidade dessa vida presente também. E, consequentemente, nós entendemos os percursos da vida como um percurso que, lógico, tem um caminho, mas o que é privilegiado é tão somente o norte, o lugar na qual eu irei chegar no final, o lugar na qual eu irei presenciar na chegada final, não também o percurso que eu levarei da partida até o norte. O prazer da caminhada, a alegria da caminhada, sabe aquele casal que só pensa no dia do casamento, mas que não vive o prazer do relacionamento desde o primeiro dia, ou melhor, antes do flerte, o famoso flerte. Desde aquela paquera até chegar o dia do casamento. Não vive essa alegria do conhecer dia a dia, de saber quem é a pessoa, só vislumbra o final. Só pensa no final. Jesus quebra com essa proposta. E ele tem palavras de vida eterna, lógico, só nele encontramos palavras de vida eterna. Mas ele também vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ou seja, ele é o próprio caminho que produz vida. Ele é o próprio caminho que você decide andar nesta vida. Ele é a travessia na qual você dedica toda a sua vida. Esse é Jesus se apresentando. Eu sou o caminho. Então, da partida, que é o lugar assim, da onde você sai, a plataforma na qual você tem um trampolim para pular até a piscina, mas até chegar na água, você tem todo o percurso. Pode ser rápido, pode ser mais demorado, pode, mas o percurso existe. Ou seja, Jesus é o caminho. E Ele nos chama para vivermos nesse caminho, para termos alegria nesse caminho, para nos alegrarmos com a descoberta deste caminho. Caminho este que é diretamente apontado, diretamente tratado a nós e apresentado a nós como uma experiência extraordinária de recomeço diário.
Todos os dias neste caminho, nos é possibilitada a experiência do recomeço. Todos os dias, meus irmãos. Todos os dias, desde a partida até o norte, nos é possibilitada a experiência do recomeço. A graça de poder recomeçar. E a mensagem de Jesus, o que ela é senão isso? Uma mensagem de recomeço para quem está perdido, uma mensagem que vai trazer... Só um minutinho, que aqui é muita tecnologia. Uma mensagem que vai trazer uma proposta de vida que faça sentido, mas que é só um vislumbre do quê? Do é chegado o reino de Deus. É lógico, está agora o reino de Deus, mas existe a plenitude deste reino. Porque se existe alguém que tem esperança somente para esta vida, esse daí é o mais digno de compaixão. Mas existe esse percurso, esse caminho de vida. Existe, da partida até o norte, uma linda jornada de descoberta, e é a experiência do recomeço todos os dias. E Jesus, ele vai apresentar especialmente no livro de Lucas uma proposta que nos possibilita pensar em reflexões e não somente reflexões que vão se abstrair na nossa mente, não vão gerar uma consequência prática, mas ela vai gerar propostas para a nossa vida que vai nos possibilitar entender esta vida como um eterno recomeço. Porque quando você passa a ter uma experiência com Jesus de Nazaré, e também com o Cristo da fé, isso aí é só um spoiler para quem está presente nos cultos de quarta-feira. Se você não está nem acompanhando na internet, você não vai entender. Mas se você tem uma experiência com o Jesus de Nazaré e o Cristo da fé, você entende isso. Essa fé maravilhosa que te impulsiona para ter esperança no pós, ou certeza, no reino em plenitude, mas também para viver uma vida agora que faça sentido, que tenha recomeços diários. E Jesus, ele sim, tem em Lucas, é apresentado, melhor dizendo, em Lucas, com um norte. Existe um norte em Jesus. E esse norte é apresentado como o cenário da paixão e da ressurreição, que vai ser narrado especialmente entre os capítulos 22 e 24. Esse é o norte. Esse é o caminho ou melhor, existe uma partida e existe um caminho que chega até o norte, e esse é o norte. O cenário da paixão e da ressurreição. Só que anteriormente a esse cenário, onde Cristo é crucificado, e sendo crucificado, ele ressuscita pelo poder da ressurreição e nos possibilita ter uma nova vida, anteriormente a isso, existe também a caminhada até Jerusalém. Existe esse percurso também na caminhada até Jerusalém. Porém, o texto que nós acabamos de ler nos apresenta o ministério de Jesus, especialmente na Galileia. E eu quero, por sinal, mencionar com vocês, não irei ler, mas quero mencionar, por exemplo, no capítulo 7, do verso 1 até o verso 10, onde é narrado e apresentado a cura do servo do oficial pagão, de um oficial pagão. Jesus vai, estando nem aí para as propostas religiosas do seu tempo, e cura o servo de um oficial pagão. Servo. Não foi nem um oficial pagão, foi o servo desse homem. Posteriormente a essa experiência, logo em seguida, ele vai ressuscitar o filho de uma viúva. Só que aí, como não é simplesmente, Jesus parece que entende, e ele sabe que as pessoas não vão entender a plenitude de sua mensagem, e ele vai lá e mostra logo o escândalo, sabe? O escândalo da graça, que para mim, em João 8, por exemplo, é narrado, quando a gente pensa no livro de João, é narrado em João 8, com a passagem da mulher adúltera. Existe também em João 4, que é outro escândalo da graça, onde a graça é apresentada de maneira assim: olha só, aqui a graça para vocês, toma aí, entendeu? Isso aqui que é a graça de Deus. Deus indo até uma mulher adúltera e dando condição de vida, palavras de perdão a essa mulher. E em Lucas não é diferente. Em Lucas, Jesus também apresenta, ou melhor, ele age de forma a apresentar a graça como esse escândalo, que bate na gente de maneira a nos envergonhar, a parar de entender a fé de uma maneira limitada, parar de dizer aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus não pode fazer. Em Lucas 7,
Jesus ele tem essa trajetória de cura, ele torna a vida, ele volta à vida do filho de uma viúva, mas no capítulo 7, no prosseguimento, ele é ungido por uma mulher pecadora. E você sabe bem o que quer dizer quando a gente lê na Bíblia uma mulher pecadora. A mulher que todo mundo olha e rejeita. A mulher que todo mundo olha e diz assim, olha, eu não quero meu esposo passando por perto dela. Jesus, olha o que vai ser narrado em Lucas 7, no verso 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ou seja, Jesus é ungido por uma mulher pecadora que se derrama em lágrimas sobre os pés de Jesus. É a graça, sabe? O escândalo dessa graça, esse recomeço que é possibilitado a todas as pessoas. Essa experiência extraordinária do recomeço, que eu posso viver, que você pode viver, que você viveu, que eu vivi através do momento que me rendi a Cristo. Essa experiência extraordinária do recomeço, onde eu me abro para entender, ou melhor, eu sou convidado a entender o que de fato é a graça de Deus. Só que as ações de Jesus não são fundamentadas, ou melhor, não são entendidas como uma praxis sem fundamento. Não é. As ações de Jesus não é uma prática sem uma construção teórica. E eu não falo construção teórica entendendo construção teórica como palavras ao vento. Eu estou falando que Jesus não age sem ter um porquê. E ele fala o porquê dele agir. Ele fala o porquê dele agir nesse caminho. Ele fala do porquê da partida até o norte ele age. E dentro dessa partida, o porquê dele age. Ou seja, em João 7, da cura desse homem, da cura do servo do oficial, do retornar à vida, do filho de uma viúva, outra graça também escancarada. E ao ser ungido por uma pecadora, Jesus diz anteriormente a tudo isso, o porquê dele fazer, o porquê das suas ações, o porquê dele possibilitar a essas pessoas essas experiências extraordinárias de recomeço, onde a graça de Deus é evidente, onde as falas não conseguem explicar essas ações, onde as falas não conseguem explicar o porquê de uma pessoa ser curada, o porquê de um morto voltar à vida, o porquê de uma pecadora ser possibilitada a experiência de ungir o Mestre. Essas falas parecem que são muito pouco, perto das ações de Jesus, mas não. Essas falas têm fundamento, só que no momento da prática de Jesus, parece que não tem o porquê falar. Me desculpa se isso choca você, mas eu não consigo encontrar palavras para descrever esse cenário de uma mulher pecadora, desprezada, poder ungir o Mestre. Eu não consigo encontrar palavras para uma mulher adúltera ser defendida por alguém que está sendo pego. Ou melhor, onde pessoas tentam pegar, em suas palavras, os fariseus tentando pegar Jesus, usando uma mulher para botar Jesus em armadilhas. Sabe? É isso que é João 8. Esses homens, os fariseus, tentando botar Jesus em pegadinha. Querendo bancar de Ivolanda, né? Do SBT. Que o meu pai morre de rir. Chega em casa, meus irmãos, tenho certeza, quando dá 11 e pouca, está o meu pai fazendo escândalo, rindo das pegadinhas do Ivolanda. Fazendo escândalo dentro de casa. Quem não conhece, presidente, está acontecendo alguma coisa. Mas não, é meu pai rindo das pegadinhas do Ivolanda. E esses caras querendo bancar de Ivolanda para Jesus. Olha que absurdo. Já que Jesus ele fala o porquê das suas ações. E encontramos nessas falas, justamente localizadas em quê? Lucas 4, onde Jesus apresenta o fundamento da sua missão. O fundamento. A diretriz teológica da sua missão, o porquê dele fazer o que fez. Só que Lucas, ele está falando certamente a gentios,
Só que ele apresenta essa fala, lógico, a um cenário onde Jesus está falando ao quê? Aos seus, às pessoas da sua mesma cultura. Ou seja, quando Jesus pega e abre esse versículo 18, que é o Espírito do Senhor está sobre mim, que por sinal nos lembra as duas músicas, né, certamente, é consolar todos os que choram, libertar todos os que a fim de que se chame. Só que eu não vou continuar não, porque vai atrapalhar. Mas enfim, certamente, Jesus, nessas palavras, está falando para essas pessoas de uma maneira que essas pessoas entendem certamente o que ele está falando. Ele abre em Isaías 61 e profere essas palavras. O que para a gente, melhor dizendo, é Isaías 61. Ele fala que ele veio, o Espírito do Senhor, ou seja, essa comunhão perfeita entre ele, o Pai e o Espírito, o ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele vai fundamentar a sua prática. Jesus está preocupado com os pobres. Isso aí é uma questão pontual, meus irmãos. E nós, como servos, nós precisamos estar preocupados com aquilo que Jesus está preocupado. Jesus está preocupado com os necessitados. Ele vai declarar isso, e ele vai falar que ele tem uma preocupação em libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele veio proclamar o ano da graça do Senhor. Só que o que é essa experiência do recomeço? Permita-me pensar com você, partindo dessas atitudes de Jesus, e especialmente dessas falas de Jesus, que essa experiência do recomeço, onde se vê a partida e também se vê o norte, mas muito além, ou de igual modo, a partida ao norte, todo o caminho que é traçado, desde da partida até o norte, como o momento ou a experiência onde você se coloca sensível à ação de Deus sobre a sua vida. Entenda que você precisa estar sensível àquilo que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Aos lugares que Ele quer te levar. Aquilo que Ele quer produzir nas pessoas através de você. E é interessante que Jesus, Ele se coloca, Ele vai quase que dar um apelo trinitário aqui, ao dizer que o Espírito do Senhor está sobre Ele. Ou seja, o Pai que o enviou, o produz em vida, dá vida a Ele, levando ele a agir aos pobres, libertar os oprimidos, segundo a força do Espírito. Ele é conduzido pelo Espírito. E entenda que, lógico, Jesus é Deus, o Espírito é Deus, o Pai é Deus. Porém, quando ele fala isso, as pessoas estão olhando para ele como ser humano, não estão olhando para ele como Deus. Então, quando ele fala que o Espírito do Senhor está sobre ele, ele está falando, o próprio Pai está me conduzindo. E a forma do Pai me conduzir é através do poder do Santo Espírito do Pai. É o Espírito do Senhor que me conduz. É a ação poderosa do Espírito que me conduz. E permita-me perceber com você que anteriormente a essa passagem, a partir do verso 14, ainda em Lucas 4, o que vai ser narrado? Olha aí, pode olhar. A tentação de Jesus. Ou seja, Deus, o próprio Deus, possibilita que Jesus, o seu Filho, encarnado, viva tanto a experiência da tentação, quanto a experiência prática da fé. Então saiba que aquilo que Deus faz conosco, aquilo que Ele age em nós, existe tanto na dimensão daquilo que Ele trata, especialmente em nossos corações, as nossas angústias, como o pastor disse hoje de manhã, as nossas crises de fé, os nossos momentos de desespero, quanto também é o próprio Espírito, é a ação de Deus que nos conduz a fazer e a realizar ações de serviço. Ações práticas de serviço. Ações da graça de Deus, onde a graça de Deus é manifesta às pessoas, onde os pobres são abençoados, onde as boas novas chegam aos pobres, onde os oprimidos são libertos, onde os desesperados são consolados. Então é o próprio Espírito que age dessa forma, age na tentação, no próprio batismo de Jesus, e age também, tanto nessa dimensão subjetiva, quanto também na dimensão prática.
Eu tenho muito apreço à doutrina da pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. E existe na pneumatologia uma questão que é conhecida como a marginalidade do Espírito. O que é a marginalidade do Espírito? É a forma como o Espírito foi esquecido e negligenciado durante toda a história cristã. Infelizmente, quando a gente pensa na história cristã, você é apontado, quando você pensa, lógico, pneumatologia na história cristã, a história cristã ela foi assustada, pode-se dizer, por uma doutrina chamada montanismo, que se colocava como o porta-voz, Montano se colocava como porta-voz de Deus. E ele possibilitava, possibilitava não, né? Mas ele dizia e promovia, que iria promover as pessoas, experiências de êxtase. E essas experiências de êxtase, certamente, eram ofuscadas e eram afastadas de uma maneira, lógico, que, ao meu ver, era a melhor forma de ser feita realmente, de ser negligenciada pela igreja naquele momento. Essas experiências de êxtase. E se você parar para pensar, você vai conseguir associar essas experiências de êxtase, que era promovida por Montano, no início da era cristã, como as experiências que muitas vezes são promovidas por certas comunidades de fé, comunidades religiosas, certas práticas religiosas que dizem promover a qualquer momento experiências de êxtase. Pelo motivo, como eu citei, de Montano, dessa heresia montanista, que é identificada, lógico, né? Que heresia há de convir que é um termo subjetivo. O que para nós é heresia, para outra religião, na verdade, nós somos hereges. Só que isso aí é uma outra questão para um outro tempo, para um outro momento da gente pensar. Mas o fato é que o que para a gente, que é identificado como heresia, a heresia de Montano, essa heresia montanista, fez com que foi talvez um dos maiores motivos para o abafamento do Espírito. Isso não justifica de maneira alguma essa prática da igreja, ou melhor, dos formadores de opinião da igreja, os pais, talvez, da igreja, que negligenciaram a doutrina do Espírito Santo em detrimento das experiências que Montano dizia oferecer aos fiéis do seu tempo. Mas o fato todo é que existiu esse esquecimento, esse abafamento da experiência do Espírito Santo de Deus. Existiu esse abafamento. E quando a gente continua pensando sobre essa negligência, como é tratada a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, você consegue ver, no século passado, um retorno a um olhar mais voltado a essa doutrina. Especialmente com o quê? Com a ascensão do pentecostalismo, que promovia também aos seus fiéis, ou que busca promover aos seus fiéis, essa experiência de êxtase. E, lógico que eu não estou aqui colocando em xeque as contribuições do pentecostalismo para o Brasil, não estou falando sobre isso. Mas o fato é que na metade do século passado, também com o Vaticano II, que é um concílio, neste concílio, a partir disso, começou a ter um retorno a pensar sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Só que existe uma questão sobre isso, que tem que ser identificada quando a gente fala de Espírito Santo, sobre pneumatologia, que é justamente que, por exemplo, é protagonizada por Calbart, que é o principal teólogo protestante do século passado, que ele, por exemplo, vai dizer que o Espírito Santo é a confirmação subjetiva da revelação objetiva, ou seja, ele é a confirmação da revelação que é feita por Cristo. Traduzindo, o Espírito Santo ele é reduzido a uma experiência pessoal sua, interior sua, quando você entende a obra de Cristo em sua vida. Existe essa experiência? Existe essa dimensão subjetiva? Lógico que existe. Só que quando a gente olha para o texto bíblico, eu não posso limitar a experiência do Espírito Santo de Deus como tão somente uma experiência subjetiva, meus irmãos. Posso. Isso é um crime com a palavra do Senhor. O Espírito age na igreja da mesma forma que levava Jesus a agir com aquelas pessoas, com graça. O mesmo Espírito. Da mesma forma como o Espírito tinha essa relação subjetiva, como teve com Jesus, nessa tentação, no relato da tentação, no relato do batismo, eu não quero comparar a experiência de Jesus com o Espírito com a nossa, não é isso. O que eu estou falando é que teve essa dimensão subjetiva também de Jesus com essa experiência do Espírito.
Mas teve outra dimensão, qual foi? A prática. Ações práticas de Jesus. Então eu não posso de maneira alguma dizer que o Espírito me conduz, se eu não sou conduzido a agir da maneira como Cristo agia. Eu não posso dizer que eu sou conduzido e sou habitado pelo Espírito Santo de Deus, que eu sou templo do Espírito, se eu não ajo de maneira como Jesus agia, da maneira como Jesus agia, se eu não ajo com graça com os pobres, se eu não levo a mensagem da libertação, se eu não vivo uma vida essencialmente prática, mas também fundamentada por essa confirmação subjetiva que o Espírito nos dá. Ou seja, o Espírito, ele sim, nos trata, nos consola em meio à dor, nos dá força na caminhada, ele nos faz ter o selo, ou melhor, ele é o próprio selo do dia da redenção, mas ele também nos conduz a uma vida prática, a uma mensagem prática. Não uma mensagem prática que vai me fazer achar que eu sou Jesus, que eu posso sair curando todo mundo, como em Lucas 7, que eu posso falar para os outros me ungir, não é isso. O que eu estou falando é que Jesus, a partir dessa experiência, onde o Espírito Santo passa a habitar em mim, eu sou conduzido a agir de maneira prática na vida das pessoas. Esse recomeço não é para mim, tão somente. O Espírito Santo de Deus, que age de maneira sobrenatural e extraordinária, me possibilitando recomeçar a minha vida, viver de novo, nascer de novo, ter uma nova experiência com a vida, me faz entender que eu vivo também para o outro. Esse recomeço não é um recomeço egoísta, é um recomeço onde Deus me trata profundamente pelo poder do seu Santo Espírito, mas também é um recomeço para uma vida em comunidade, aberta para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Em segundo lugar, é preciso também entender que o recomeço só se dá quando eu assumo a vida de Cristo em minha vida. Perceba o seguinte, que Jesus vai dizer no verso 19, e proclamar o ano da graça do Senhor. O que é o ano da graça do Senhor? Esse ano da graça é entendido como o jubileu. O jubileu. E quando a gente olha, por exemplo, para as cartas de Paulo, a gente entende as cartas de Paulo, consequentemente, segundo também o auxílio dos Atos dos Apóstolos. Quando a gente olha, por exemplo, Salmos e relatos dos profetas, nós entendemos segundo também os livros históricos do Antigo Testamento. E quando nós estamos falando, especialmente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós entendemos essa mensagem à luz daquilo que acontece em todo o Antigo Testamento, especialmente na Torá. Por que especialmente na Torá? Porque olhando para a Torá eu vejo as leis. Ou seja, só faz sentido entender, ou melhor dizendo, só consigo entender a mensagem que é proferida de Jesus a essas pessoas, entendendo o que se passa na lei no Antigo Testamento, na Torá. E quando Jesus está dizendo que ele veio proclamar o ano da graça de Deus, ele está dizendo que eu vim anunciar o jubileu. O jubileu era justamente uma experiência que possibilitava às pessoas o seguinte, pensa na lei sabática, né? Tinha os 6 dias e no 6º dia existia o descanso das pessoas e, posteriormente a isso, também tinha a possibilidade do descanso da terra, depois de 7 períodos dos 7 anos, e no final disso tudo, no 49º ano, e alguns vão dizer que eram até no 50º, mas enfim, no final de 7 períodos desse tipo, existia o ano da graça de Deus. O ano da graça de Deus. E sobre o jubileu, permita-me destacar com vocês alguns textos que estão descritos, por exemplo, em Êxodo, capítulo 23, verso 10 e verso 11. Êxodo 23, verso 10 e verso 11. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará com os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Ou seja, existia o mandamento do Senhor, uma ordem
que deveria ser obedecida, que durante 6 anos poderia ser executada e realizada o plantio na terra. Só que após esses 6 anos, no 7º ano, essa terra deveria descansar. Ou seja, para entender o jubileu, eu preciso entender que as terras deveriam ter um tempo de descanso após o quê? Os 6 anos. Perfeito? Segundo lugar, que os escravos deveriam ser libertos também após esses 6 anos. Existia esses 6 anos, que era o segundo período sabático, pode-se dizer, que após esse segundo período sabático, nesse descanso do 7º ano, os escravos eram libertos. Agora, permita-me olhar com você também em Êxodo 21, no caso agora, lá no verso 1 até o verso 6. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto sem precisar pagar nada. Perfeito? Olha o prosseguimento. Se chegou solteiro, o solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar, eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Perceba especialmente o verso 1 e o verso 2. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Os escravos eram libertos. Os escravos eram libertos. 6 anos. Só que chegaria o 7º ano, e nesse 7º ano, os escravos seriam libertos. Terceiro lugar, as dívidas eram brutalmente apagadas. Deuteronômio, capítulo 15, verso também de 1 a 6, especialmente, vou ler com vocês, para poupar tempo. Verso 4. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Ou seja, as dívidas eram apagadas. E sendo as dívidas apagadas, o que acontece? Não existe pobreza. Não existe. Não existe pobreza. Os escravos são libertos, as terras têm descanso, ou seja, a experiência do Espírito, como também para toda a natureza. Não somente para o ser humano, mas para toda a natureza. A responsabilidade, por exemplo, que eu devo ter com a natureza. Além disso, também as dívidas eram apagadas. Não existia pobreza, não deveria existir pobreza. Só que o que era o 49º ano? O fim de todo o ciclo do jubileu. As terras eram devolvidas aos donos originais. Olha a teocracia de Jesus, ou melhor, a teocracia de Javé para o povo de Israel. Não deveria existir pobreza. Não deveria existir possibilidade de pobreza. Não deveria. Não deveria. Por que existe a pobreza? Por que existiam escravos? Pensa comigo. Por que continuou diversos relatos de escravidão? Por quê? Porque o povo não obedecia à lei de Deus. A lei de Deus para o seu povo não era obedecida. E não sendo obedecida, o jubileu continuava esse ciclo vicioso de pobreza, onde nunca se acabava. Só que Jesus vem e diz, eu vim anunciar o ano da graça de Deus. Ele não está querendo dizer que agora vai vigorar, de uma vez por todas, o ano do jubileu, quando no 49º ano as terras serão devolvidas. O que ele está dizendo é que todo ano é ano de jubileu. Que a proposta de vida de vocês é uma proposta de jubileu, onde a vida de Jesus é manifesta em todos vocês. Só que acontece o seguinte, em meio a toda essa fala de Jesus, ele não é aceito. A fala de Jesus não é aceita por essas pessoas. Ele é rejeitado. Por quê? Não é este o filho de José?
Não é este o filho de José? Mesmo sabendo que o povo desobedecia à lei de Deus, historicamente, mesmo sabendo naquele momento que Jesus sabendo que ao proferir aquela mensagem o seu povo o rejeitaria e o rejeitou, ainda assim ele continuou preocupado com o seu povo. Ele continuou preocupado com a sua geração e amando aquelas pessoas. Tanto que no prosseguimento vai acontecer o que eu narrei com vocês anteriormente, no capítulo 7, de pessoas serem curadas, de pecadoras ungirem Jesus e de Jesus trazer de volta à vida o filho de uma viúva. Isso são só 3 exemplos. Mesmo Jesus sendo rejeitado, mesmo Jesus sendo desprezado pelo seu povo, ainda assim, ele continuou a amar o seu povo. Ele não deixou de amar e de agir com graça para com o seu povo. Era o ano do jubileu. Nós precisamos encarnar esse ano do jubileu. Jesus não está aqui produzindo palavras de comunismo, não, meu. Não é isso, não. Não é isso. O que Jesus está falando, ele está retratando, trazendo à memória dessas pessoas um tempo onde a religião era essencialmente teocrática. E sendo teocrática, ela deveria ser seguida diretamente pelo Deus desse povo. Jesus está trazendo à memória dessas pessoas essa experiência. E quando ele traz essa experiência de volta e diz, olha só, agora a experiência do jubileu são todos os dias. Essa experiência da liberdade, que é a primeira experiência que se tem de Deus, onde você se vê livre das amarras do pecado e conhece verdadeiramente a experiência da conversão a Cristo, pela força do Espírito Santo de Deus. Essa experiência, quando Jesus promove essa experiência a essas pessoas, eles simplesmente desprezam Jesus. Jesus ainda assim ama aquele povo. Quando você, meu irmão, continua, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, agindo da forma como Deus te chama para agir, tenha certeza que Deus vai produzir coisas incríveis com você. Que a experiência do recomeço vai fazer sentido para você todos os dias. Eu me recordo de um colega de ministério lá no tempo em que eu servi em missões. Falo colega porque não era meu amigo, não. Quando é amigo, a gente fala que é amigo, né? Quando é colega, porque não era colega mesmo, não. Não queria o mal dele, não, né? Porque isso não pode, porque a gente é crente, mas não era uma pessoa assim que eu gostava de estar muito, muito próxima, não, essas coisas, não. Mas ele era um camarada que eu admirava a experiência dele. Eu tinha que falar, rapaz, o que esse cara viveu com Deus é admirável. Ele conta, dentro das experiências dele, um relato muito profundo, que ele saiu do estado dele para vir ao Rio de Janeiro para servir como missionário da Cristolândia. E nesse processo que ele iria sair da sua casa, da sua família, da sua cidade para vir ao Rio de Janeiro, ele passou por algumas intempéries. Uma delas é que, quando ele se converteu, a família dele começou a rejeitá-lo, ele não sabia fazer nada dentro de casa, e a verdade é que a mãe dele comeu, então você vai se virar, aqui a gente não suporta crente, você vai lavar sua própria roupa, você vai fazer a sua comida, e teve que dar o jeito dele, começou a se virar, foi bom com certeza para ele, né? Aprendeu a se virar, mas enfim, o fato é que ele começou a ser desprezado e rejeitado pela sua família, pelos seus amigos, ele começou a mudar a sua vida, a vida dele começou a ser transformada pelo Senhor, ele começou a ter a vida de Cristo em sua vida, e na sua igreja, a igreja começou a investir na vida dele ministerialmente, e a igreja dele enviou ele para o Rio de Janeiro, para ele ser missionário aqui. E quando chegou o dia dele sair da sua cidade natal, da sua terra natal, chegou o culto, o culto na igreja, e ele pregou nesse culto, seria o culto de despedida dele, e a mãe dele foi no culto, mesmo a mãe dele sendo contra o fato dele ser crente, principalmente dele querer ser missionário, mas ainda assim a mãe dele foi ao culto. Ele pregou uma mensagem de salvação, e a mãe dele creu em Cristo. A mãe dele creu em Cristo. Eu confesso que essa experiência é uma experiência muito profunda mesmo. Quando a gente se coloca para viver a vida de Cristo em nós,
quando a gente se coloca para proclamar e viver esse ano da graça de Deus, um jovem que estava saindo da sua cidade para abençoar pessoas em situação de rua, os pobres e oprimidos daqui do Rio de Janeiro, camarada saindo de um canto do Brasil para vir para o outro, para abençoar pessoas, Deus age com graça sobre a vida dele, sobre a família dele, e a mãe dele crê em Cristo através da pregação que vem da sua boca, das suas palavras. Deus usa a vida dele para fazer com que a sua mãe tivesse a experiência extraordinária, a maior experiência, como eu falei semana passada, que é da conversão em Cristo Jesus. Quando a gente se coloca para viver experiências profundas com Deus, Ele certamente vai atropelar nossas expectativas e nos retribuir com experiências muito mais profundas. E não pense que essas experiências profundas são direcionadas, e eu não estou querendo falar aqui de que você vai ser recompensado financeiramente, eu não estou falando disso. Estou pulando fora de teologia da prosperidade, não é isso. O que eu estou falando é que Deus vai fazer você viver experiências profundas, desde a partida até o norte. Todo o caminho traçado de uma vida de jubileu é a certeza de que Deus vai agir com graça sobre a sua vida e te surpreender de uma forma extremamente positiva. Extremamente positiva. Em terceiro lugar, eu destaco com vocês que essa experiência do jubileu é a experiência da restauração. É a experiência da restauração. O recomeço traz restauração, meus irmãos. O recomeço traz verdadeira restauração. Pense comigo, se Jesus está proferindo palavras que se referem ao ano da graça de Deus, que é o ano do jubileu, o jubileu que está diretamente preocupado em quê? Aquele que era escravo voltar à condição de livre. Aquele que estava devendo voltar à condição de não estar devendo mais. Aquele que tinha terra, que não tinha terra mais, voltar a ter terra. Ou seja, Jesus está trazendo à memória dessas pessoas uma experiência profunda de restauração. De restauração. A certeza de que a nossa vida está sendo conduzida pela boa mão de Jesus, a boa graça de Deus nos conduzindo, a certeza da restauração. É isso que o jubileu nos apresenta, é isso que é a experiência do recomeço, onde a graça de Deus é manifesta a nós de uma forma extraordinária, nos apresenta. A restauração. Só que agora, da mesma forma como era apresentado aqui, no jubileu, ao retorno a uma experiência onde você era escravo e voltar a ser liberto, Jesus está dizendo, olha só, vocês vão perdoar as dívidas, porque a maior dívida que vocês poderiam ter vai ser perdoada através da minha morte na cruz, a certeza da morte na cruz. Sabe, Jesus está dizendo, olha só, vocês vão libertar, porque o seu povo, vocês enquanto povo foram escravos e foram libertos. Vocês passaram 430 anos escravizados, só que agora vocês foram libertos, vocês estão libertos, então vocês também vão libertar pessoas. Agora a forma de vida de vocês é uma forma de vida pautada na liberdade, vocês não podem oprimir ninguém. Agora imagina um fariseu ouvindo isso. Agora imagina um doutor da lei que buscava trazer palavras de opressão às pessoas ouvindo isso. Vocês eram escravos e foram libertos. Agora vocês também vão libertar. Só que a libertação, meus irmãos, se consuma a nós, não numa experiência direcionada tão somente para o futuro. A maior libertação é entendida por nós quando eu entendo verdadeiramente o que Cristo fez na cruz por mim e o poder da sua ressurreição. Essa liberdade, meus irmãos, que eu estou falando. Esse recomeço. O caminho que começa na partida e vai até o norte tem que ser entendido segundo a ideia que é promovida por Jesus em nossa vida, pautada na cruz. A cruz, meus irmãos. Eu devo olhar para a cruz, identificando na cruz o caminho que eu devo seguir. O caminho que eu devo seguir é um caminho de cruz. É um caminho de cruz. Esse caminho que Deus nos dá, que nos possibilita viver essa experiência maravilhosa da graça,
deve ser também um caminho de cruz. Nós vamos cantar agora. Eu quero te convidar a orar. Feche seus olhos, curva suas cabeças. E eu quero te convidar a falar com Deus nesse momento, antes de eu estar propriamente dito orando. Eu quero te convidar a falar com Deus. Quero que você pense quais têm sido os caminhos que você tem andado. Quero que você pense quais têm sido as propostas de vida que você tem abraçado. Quero que você pense nisso tudo. Que você faça uma autorreflexão sobre a sua vida. E fazendo essa autorreflexão, você identifique que o que você precisa viver é verdadeiramente uma vida de cruz, sabe? Uma vida de cruz que é vista desde a partida até o norte. Além do que eu posso enxergar, além do que você pode enxergar, além do que qualquer olho pode ver. Essa experiência extraordinária do recomeço. A minha vida recomeçou na cruz, a sua vida recomeçou na cruz, e ela tem que seguir todo esse caminho de cruz. Porque nós fomos libertos. Nós fomos libertos. Nós alcançamos a liberdade em Cristo. E essa liberdade conduz a nossa vida. Pai, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos deste graça, Pai. A sua boa graça se manifesta a nós, nos possibilitando recomeçar todos os dias. Ó Pai, te agradeço de todo o meu coração. Te agradeço porque a sua boa graça veio ao nosso encontro e transformou a nossa vida, Pai. Deus, eu venho te pedir, Pai, que desde a partida até o norte, nós venhamos a estar todos os dias alicerçados no Senhor. Agarrados a Ti, Pai. Presos a Ti, Pai. Libertos, sim, da opressão do mal, mas agarrados a Ti, Pai. Pensando somente em Ti, Pai. Conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, eu te agradeço pela Tua graça. Amém, amém. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem Carvalho de Justiça. Ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para
restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Glória a Deus. Que nós possamos sair daqui levando essa mensagem que aqui foi pregada, que aqui foi cantada, do início ao fim desse culto em nossos corações. Que possamos não apenas ter ouvido isso aqui, mas que amanhã, na segunda-feira, nós possamos transformar isso em prática. Bom, infelizmente, o nosso culto está acabando. Poxa, mas sem tristeza, porque tem cantina, então a gente pode ter nosso momento de comunhão lá fora. Isso aí, mas olha, não se esqueça de manter o distanciamento e de usar a sua máscara, tá bom? E com a certeza de onde partimos, seguimos caminhando para o nosso norte, que é Cristo, e além do que os nossos olhos podem ver, o nosso alvo é Cristo. E os irmãos, posso ficar de pé para a gente cantar? Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Gente, estou subindo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim.
e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Cante, vou avançar. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. E assim nós encerramos nosso culto. Você pode se assentar com uma ação silenciosa. Encerramos por hoje.